Você já sentiu isso? Aquela respiração presa no peito quando olha para trás e pensa: Deus, até quando? Os mesmos medos, as mesmas dúvidas, a mesma dor que insiste em não ir embora. Eu sei. Mas escuta comigo agora, bem aqui, no silêncio desse momento. Deus não acabou com você. Ele não desistiu. Na verdade, Ele está fazendo algo novo agora mesmo, bem diante dos seus olhos, mesmo que você ainda não consiga ver. A Bíblia diz: não se lembre do passado, não considere as coisas antigas. Por quê? Porque Ele está preparando um caminho nesse deserto que você está atravessando. Um caminho que você não enxerga, mas que já está sendo aberto. Um rio que você não ouve, mas que já está correndo nas partes secas da sua vida. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha até duvidado se Ele ainda ouve. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. Deus não está parado. Ele nunca esteve. E essa oração, essa aqui agora, é o primeiro sinal de que algo está prestes a mudar. Você sente? É como um suspiro no meio da tempestade, um sussurro no meio do caos. Ele está dizendo: filho, eis que faço coisa nova, e você vai ver. Você sabe aquela voz que insiste em sussurrar no seu ouvido quando a noite cai e tudo fica quieto? A voz que repete sem parar: você errou de novo. Não vai dar certo. Você não é suficiente. Eu conheço essa voz. Ela já me visitou tantas vezes. Mas hoje, aqui neste lugar sagrado entre você e Deus, quero te contar um segredo que mudou minha vida. Essa voz é uma mentira. Uma mentira cruel que tenta te prender no passado como se fosse uma cela. Como se aquelas quedas, aquelas lágrimas, aqueles momentos de fraqueza fossem a sua sentença final. Mas escuta o que Deus está dizendo nesse exato instante enquanto você respira fundo. O passado não te define. Minha graça te redime. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque Deus não está lá atrás, contando seus erros como um juiz implacável. Ele está aqui, agora, diante de você, com as mãos estendidas e um coração que bate mais forte quando você tenta se levantar. Ele não vê o que você foi, ele vê o que você está se tornando. E mesmo quando você não consegue enxergar nada de bom em si mesmo, ele vê uma obra-prima em construção, uma história que ainda está sendo escrita com tinta de graça e esperança. Lembra daquela vez que você caiu tão fundo que achou que nunca mais ia conseguir respirar direito? Deus lembra, mas não do jeito que você pensa. Ele lembra do momento exato em que estendeu a mão para te levantar. Lembra da sua coragem em tentar de novo. Lembra da sua fé minúscula que, mesmo tremendo, ainda era fé. E nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras, Ele está trabalhando nas partes quebradas da sua história, transformando cada cicatriz em testemunho, cada dor em sabedoria, cada lágrima em semente de algo novo. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes. E eu te pergunto: quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes a luz raiou quando tudo parecia escuro? Quantas vezes a porta se abriu quando o caminho parecia fechado? Você está aqui agora não por acidente, não por sorte, mas porque há um propósito maior te sustentando, mesmo quando suas forças se esgotam. Deus não errou quando te criou. Ele não se enganou quando colocou esses sonhos no seu coração. E Ele não vai desistir de você agora. Sinto que alguém aí precisa ouvir isso com toda a força da alma. Seu passado não é maior que o poder de Deus. Suas quedas não são mais fortes que a graça dele. Seus erros não apagam o plano que Ele tem para você. Neste momento, algo está mudando. Algo está se movendo. Algo novo está nascendo dentro de você, mesmo que ainda seja pequeno demais para ver. Deus não está impressionado com sua força. Ele está apaixonado pela sua disposição de continuar. E essa disposição, mesmo que pareça fraca, é o que está abrindo portas que ninguém pode fechar. Você consegue sentir? Há uma corrente de esperança fluindo agora mesmo no seu espírito. É Deus dizendo: filho, filha, eu não acabei com você. Eu apenas estava preparando o terreno para o melhor que está por vir. E quando Ele faz algo novo, não é um remendo no velho.
É uma criação inteiramente diferente. É vida onde havia morte. É alegria onde havia luto. É propósito onde havia vazio. E isso, querido amigo, é o que está acontecendo com você agora mesmo, enquanto essas palavras ecoam no seu coração. Não importa quantas vezes você olhou para trás e sentiu vergonha. Hoje é o dia de virar a página. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Ele é fiel o bastante para completar a boa obra que começou em você. E essa obra, ela está mais viva do que nunca, mesmo nos momentos em que você mais duvidou. Porque o Deus que começou essa história não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, vai cumprir. O que Ele começou, vai terminar. E o novo que Ele está fazendo, já está brotando, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. Você já parou para perceber como os melhores milagres de Deus começam no silêncio? Quando tudo parece parado, quando as orações parecem bater no teto e voltar, quando o desespero grita, Deus se esqueceu de mim, é exatamente aí, no meio desse aparente vazio, que Ele está trabalhando mais intensamente. Sei que dói esperar. Sei que a cada ainda não do céu, seu coração se contrai um pouco mais. Mas hoje eu preciso te revelar algo profundo. O silêncio de Deus não é ausência, é incubação. Assim como uma semente precisa de tempo no escuro da terra, antes de romper a superfície, seu milagre está passando por seu processo necessário. Enquanto você conta os dias, Deus está contando as moléculas que compõem sua resposta. Enquanto você suplica por um sinal, Ele está orquestrando cada detalhe com uma precisão que sua mente nem consegue conceber. Aquele emprego que não vem, a cura que parece tardar, o relacionamento que não se restaura, tudo está sendo trabalhado nos bastidores com uma maestria divina. Lembra quando Jesus dormia no barco enquanto a tempestade rugia? Os discípulos acharam que Ele não se importava. Mas a verdade era que Ele tinha absoluto controle da situação. Assim é com você agora. Seu barco pode estar balançando, as ondas podem parecer altas demais, mas há uma paz sobrenatural disponível para você. A paz de quem sabe que Deus está no comando mesmo quando parece dormindo. Ele não está ignorando seu clamor. Ele está preparando o cenário perfeito para agir de forma que seu coração nem sonha. Quantas vezes você já pensou, se Deus pelo menos me mostrasse um sinal? Mas veja só, você está aqui, ouvindo isso nesse exato momento. Isso não é coincidência, é providência. Deus está sussurrando ao seu espírito que Ele nunca te abandonou. Aquela porta que se fechou era proteção. Aquele não que doeu era direção. Aquele sonho que parece ter morrido está apenas em gestação. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. O deserto que você atravessa hoje não é um castigo. É uma escola. Deus está te ensinando a ouvir sua voz acima do barulho do mundo. Está te mostrando que sua fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Ele é. E quando você sair dessa temporada, porque vai sair, levará consigo lições que nenhuma facilidade poderia te ensinar. Você está sendo forjado no fogo do silêncio divino para emergir com uma fé inquebrantável. Sabe por que a noite é mais escura pouco antes do amanhecer? Porque Deus quer que você perceba a luz no exato momento em que ela começa a raiar. E ela está começando agora, nesse instante, enquanto você respira. Pode não parecer, mas os primeiros raios do seu milagre já estão tocando o horizonte da sua vida. O silêncio está prestes a ser quebrado. A espera está no seu limite. O novo que Deus preparou está a caminho, não atrasado, mas no tempo perfeito dele. Por isso, respira fundo. Acalma seu coração. O Deus que fez o universo do nada está trabalhando nos detalhes da sua história. Ele não errou o timing. Ele não esqueceu suas promessas. Ele está apenas fazendo o que só Ele pode fazer. Transformar seu, ainda não, em um, eis que faço novo, tão glorioso que valerá cada segundo de espera. E quando você olhar para trás, verá que nos momentos de maior silêncio, Deus estava mais ativo do que nunca em seu favor. E se eu te dissesse que neste exato momento,
Enquanto você respira fundo tentando segurar as lágrimas, Deus está movendo montanhas invisíveis pelo seu nome. Que aquela situação que parece estagnada está, na verdade, em pleno movimento nos bastidores do sobrenatural. Você pode não ver ainda, mas os anjos estão trabalhando horas extras. As peças estão se encaixando, as portas estão sendo preparadas. Tudo está sendo orquestrado com uma precisão milimétrica, porque o Deus que conta os fios dos seus cabelos não perderia nenhum detalhe da sua história. Sabe aquela sensação estranha de que algo está prestes a mudar, mesmo quando tudo ao redor parece o mesmo? É o Espírito Santo sussurrando ao seu coração: filho, prepare-se. Porque o que está para acontecer em sua vida não é um simples acaso, não é uma coincidência qualquer. É o cumprimento de uma promessa que foi plantada no seu espírito antes mesmo que você enfrentasse essa tempestade. Deus está fazendo nascer rios no seu deserto, está abrindo caminhos na sua solidão, está preparando uma mesa no seu vale. E o mais impressionante, Ele está fazendo isso agora, enquanto você luta para manter a fé. Olhe para trás por um instante. Lembra de todas as vezes que você achou que era o fim e era apenas um novo começo? Das portas que se fecharam para te proteger de caminhos errados? Das lágrimas que regaram sementes que hoje estão prestes a florescer? Pois é, amado. O mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai parar no meio do caminho. Ele está terminando o que começou. E quando Ele age, não é pela metade. É com abundância, com excelência, com perfeição divina. Feche os olhos por um momento e imagine. Enquanto você dormia angustiado, Deus estava acordado trabalhando. Enquanto você contava os dias de espera, Ele contava as bênçãos que preparou. Enquanto você questionava, até quando? Ele já estava enviando a resposta a caminho. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração foi esquecida. Tudo está sendo tecido no tear divino para formar algo tão lindo que vai fazer valer cada segundo de espera. Eu profetizo sobre sua vida agora. O que está oculto está prestes a ser revelado. O que foi semeado com lágrimas está para ser colhido com alegria. As peças que não faziam sentido vão se encaixar de forma tão perfeita que você vai entender por que cada não foi necessário. Deus não está atrasado. Ele está preparando o cenário perfeito para que, quando Ele agir, ninguém tenha dúvidas de que foi obra dele, e não do acaso ou do seu próprio esforço. Você consegue sentir no ar? Há uma mudança de estação espiritual sobre sua vida. Os ventos estão mudando de direção. O período de espera está terminando. E o que vai surgir dessa temporada de aparente silêncio vai surpreender até os que mais duvidaram de você. Porque quando Deus decide agir, Ele não faz coisas pequenas. Ele faz o impossível, o inimaginável, o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. E isso, querido guerreiro, é o que está reservado para você. Então respira fundo e segura firme. O melhor ainda está por vir. Na verdade, ele já começou. Está acontecendo agora mesmo nos lugares secretos onde só Deus pode ver. E quando Ele terminar sua obra maravilhosa, você vai olhar para trás e entender que cada passo desse caminho, mesmo os mais doloridos, foram necessários para te levar a esse lugar de milagre. A espera está no fim. O novo já começou. E sua história está prestes a virar a página mais linda que você já leu. E agora, neste exato momento em que nossas almas se encontram nesse espaço sagrado entre o que foi e o que está por vir, eu sinto no ar algo tão profundo que arrepia. É como se o próprio céu estivesse suspirando sobre você, preparando o caminho para o milagre que já está a caminho. Você percebe? Há uma energia diferente pulsando no seu coração agora. Não é mais aquela esperança frágil que treme diante das tempestades, mas uma certeza quieta e profunda de que Deus está trabalhando nos detalhes. Que eu preciso que você faça algo por mim. Algo que vai selar essa verdade no seu espírito. Respira fundo agora. Fecha os olhos por apenas um instante e deixa sair tudo que você carregou até aqui. Todas as dúvidas, todos os medos, toda aquela angústia que insistia em te dizer que nada mudaria. Solta.
Porque hoje, aqui e agora, estamos virando uma página juntos. E enquanto você respira essa nova esperança, quero que guarde no fundo da sua alma esta promessa. Você não está sozinho nessa jornada. Cada passo que der a partir de agora está sendo iluminado por uma luz que não se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Aquela oração que você quase desistiu de fazer, ela está prestes a ser respondida de uma forma que vai te surpreender. Aquele sonho que você guardou no fundo do baú do coração, Deus está soprando vida sobre ele neste exato momento. E o melhor de tudo, você não precisa fazer nada extraordinário para merecer isso. Apenas continuar acreditando, mesmo quando for difícil, mesmo quando as vozes ao redor tentarem te convencer do contrário. Por isso, quando você sair desse momento sagrado, leve consigo esta certeza. Algo mudou. Algo quebrou no mundo espiritual. Uma nova estação começou para você. E nos próximos dias, fique atento. Atento aos pequenos sinais, aos encontros inesperados, às portas que vão se abrir quando você menos esperar. Porque Deus ama escrever histórias de redenção, e a sua está prestes a entrar no seu capítulo mais glorioso. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, eu quero que você volte aqui e me conte tudo. Volte para celebrar, para testemunhar, para inspirar outros corações que estão onde você estava hoje. Sua história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando a ficar realmente boa. Então vai, em paz. Mas vai com os olhos abertos para o milagre que já está acontecendo. Vai com o coração leve, sabendo que o Deus que começou essa boa obra em você é fiel para completá-la. E quando você menos esperar, no momento mais perfeito, você vai olhar para trás e entender exatamente por que tudo aconteceu desse jeito. Até lá, eu vou estar aqui, torcendo por você, acreditando por você e esperando ansiosamente para ouvir o seu "Ele fez novo", que não vai demorar a chegar. A jornada continua, guerreiro. E o melhor, o muito melhor, ainda está por vir.